Ok, já estava mais do que na hora para eu finalmente voltar a falar sobre Sonic aqui no canal, não é mesmo? Afinal de contas, Sonic recentemente tem ficado muito em alta por causa do seu terceiro filme que logo vai lançar. Então, por que não falar sobre algo envolvendo Sonic, mas também muito relacionado ao filme do Sonic? E enquanto eu estava vasculhando o meu YouTube, procurando talvez alguma futura ideia de vídeo, eu acabei me deparando com um vídeo do meu amigo / irmão Vini HD, que fez um vídeo sobre uma até que bem antiga, porém que já foi muito popular, comic bizarra de Sonic. Tudo isso baseado nele. Miau? Sim, aquele primeiro visual horroroso e macabro do Sonic do filme que foi tão odiado que a Paramount foi obrigada a trocar o seu visual para o lindo visual atual que se mantém até os dias de hoje. Mas uma coisa é certa, esse visual original nunca foi e nunca será esquecido. E muitas pessoas já criaram versões aterrorizantes se baseando nessa versão que já é horrorosa. Como é claro, os clássicos vídeos do Lamptote e o caso do vídeo de hoje. A comic criada pelo artista Jolly Jack, lá em 2021, se eu lembro bem. É uma comic até meio antiga e que muitos provavelmente já viram alguma vez, mas nunca conheceram ela a fundo. Então por isso eu estou aqui hoje. E se vocês perguntarem, sim, eu pedi permissão pro meu irmão Vini se eu poderia fazer vídeo sobre também. Enfim, venham comigo e vamos entender Meow Sonic, aquele que deveria ter sido esquecido. A primeira comic de toda essa saga começa com um garoto de cabelos loiros dormindo normalmente em sua cama, até que, no meio da noite, ele acorda repentinamente e no canto do seu quarto, lá estava ele, aquela coisa que parecia o Sonic, mas não é. E aquela coisa chama o garoto de Tails. Vamos ir juntos em uma aventura. E após dizer isso, o garoto desaparece. Apenas podemos ver marcas de sangue indo daquele canto que o Sonic estava até a cama do garoto, além da janela do quarto do menino estar quebrada e em conjunto também ter sangue respingando dela. A próxima comic, dessa vez, somos levados a um daqueles pequenos brinquedos para crianças que geralmente tem nessas cidades meio pequenas, sabem? E uma garota, também de cabelos loiros, brincava em um daqueles túneis, normalmente como qualquer criança. Até que, quando ela entra, o que no começo parecia algo pequeno, se tornou uma espécie de túnel sem fim e sem saída para a mesma. E aí, ele retorna de novo. Tails, essa é uma zona especial, Tails. Assim, aparentemente, Sonic Meow fez mais uma vítima. Esse é praticamente o padrão de todas as vítimas dessa criatura na forma de Sonic. Ele encontra uma criança e geralmente essas crianças têm sempre uma característica em comum. Elas sempre têm algo de coloração amarela em seu corpo. E isso não se aplica só a seus cabelos. Podem ser até mesmo as roupas que elas estão usando no momento. Como o caso de um garoto que enquanto andava de bicicleta usando uma camisa e capacete amarelo, novamente foi perseguido pelo Sonic Meow.
que, imitando o Spin Dash do Sonic original, acabou o levando também. Mas, a maioria das vezes, ele ataca crianças loiras mesmo, e quase sempre esses casos têm alguma referência ou, no mínimo, algo que se assemelha aos jogos do Sonic, como de um garoto no supermercado que se encontrou com Sonic Meow. E assim, Sonic deu a ele 5 segundos para correr antes de afundar todo o lugar com água e afogar a criança no processo. Outro exemplo foi a sua última vítima que temos conhecimento, onde o garoto estava dentro do carro, dormindo, e quando ele acordou, Sonic já estava lá do seu lado, o observando. E aquela criatura em forma de Sonic fala sobre o Loop de Loop, que é aquele clássico loop que sempre aparece nos jogos de Sonic. Só que dessa vez, esse loop era a estrada que o garoto estava passando dentro do carro. E assim que o carro sobe, ele também desce. Esse Sonic, ele não necessariamente só vai atrás de crianças. Tem alguns casos que ele vai até adultos ou até animais. Mas, diferente do caso das crianças, que não sabemos ainda exatamente o que ele faz, com animais sabemos com mais exatidão, já que teve um caso de um cachorro chamado Chili que se encontrou frente a frente com Sonic Meow e começou a latir para ele. E acho que vocês repararam que o nome Chili do cachorro vem da comida Chili Dogs, que é um tipo de cachorro-quente mais cheio de coisas gordurosas e que, inclusive, é a comida preferida de praticamente todas as versões do multiverso do Sonic. Literal, não tem uma versão em que o Sonic não gosta de Chili Dogs. Então eu acho que você já deve imaginar o que o Sonic fez com esse cachorro. Mas eu acho que a coisa mais macabra que esse Meow Sonic já fez foi quando ele se encontrou com uma adulta, uma mulher adulta que usava aqueles brincos em formato de argola. E por que exatamente para mim esse foi o caso mais bizarro? Porque no momento que o Sonic viu aquela mulher, mais especificamente viu seus brincos, ele os confundiu com os anéis dos jogos de Sonic. E no momento que ele os tocou, Meow Sonic teve alguma espécie de êxtase, que chamou a atenção da mulher que olha para trás. Mas Sonic havia sumido. Porém, o pior foi quando ela ouviu uma voz dizendo novamente Tails. Porém, essa voz vinha de dentro dela, mais especificamente de sua barriga. Se o que essa mulher tem dentro da barriga é uma espécie de cria dessa coisa horrorosa do Sonic, ou se em realidade o Meow Sonic está dentro dessa mulher, eu já não sei dizer qual dos dois casos é o verdadeiro. Eu só sei que essa deve ser uma das piores formas de tortura que eu simplesmente poderia imaginar. Não é bem explicado ao longo das comics sobre esse Sonic e suas origens, devido a que não temos tantas comics dessa criatura. Mas uma coisa que é revelado um pouco mais pra frente é o que ele faz com as crianças que ele captura, porque em realidade ele não as mata, e sim ele as prende naquelas caixas onde o Sonic consegue pegar anéis, power-ups e tudo mais nos jogos, e que inclusive está aqui do meu lado no meu cenário. E o próprio Sonic diz que isso são aparentemente vidas extras para ele, para caso que esse Sonic morra, ele possa retornar ao jogo. E pelo que vemos, ele pretende prender mais e mais crianças, e algumas delas
provavelmente já foram mortas de vez. Afinal, tem algumas televisões nesse cenário todo que já estão quebradas. E além disso, uma coisa é certa nessa história. O Sonic normal que já conhecemos existe nesse universo, pois primeiro, uma das vítimas crianças do Meow Sonic, que a propósito lembra muito alguém com camiseta listrada vermelho e azul e que criou uma versão do Sonic misturando com outro personagem, que de novo é algo que nos lembra de uma pessoa que existe no mundo real, atraiu o Meow Sonic, que pergunta à criança se aquilo era um personagem original. E até mesmo foi nesse momento que o Meow Sonic demonstrou raiva ao ver aquele simples desenho que uma criança fez, ao ponto do Meow Sonic colocar a criança dentro do desenho e depois comer. Além, é claro, de uma das últimas comics dessa saga do Meow Sonic, onde ele se encontra com o Sonic feio original. Sim, aquele mesmo que apareceu no filme do Tico e Teco, que é perseguido pelo Meow Sonic, onde o Sonic feio é perseguido por ele estar usando uma jaqueta amarela, e o Meow Sonic confundir ele com o Tails. Mas a pior parte é quando o Meow Sonic percebe os dentes humanoides do Sonic feio, e assim Sonic e Meow arranca um de seus dentes e em conjunto os dentes do Sonic feio também são arrancados. E o Meow Sonic faz isso com cada dente do Sonic feio, até provavelmente ele sangrar até a morte. O que deixa as coisas meio confusas de como exatamente o universo do Sonic Meow funciona. Se ele é tipo do nosso mundo, em que o Sonic é apenas um personagem de jogo, ou em um mundo estilo do filme do Tic Teco, em que os personagens ficcionais funcionam como atores e tudo mais. Mas eu tenho uma teoria que consegue mais ou menos explicar tudo isso. Como vimos durante toda essa história, Meow Sonic é uma criatura muito poderosa. Pode não parecer de primeira, mas ele praticamente consegue fazer de tudo. Ele consegue modificar o corpo se esticando, ficando maior e menor à vontade. Ele pode flutuar e, em especial, ele consegue modificar a realidade em níveis absurdos. O maior exemplo disso foi o que ele fez com aquela criança, a transformando em um desenho. E uma coisa que eu sempre reparei nessas comics é que, constantemente em praticamente todas as comics, quando o Sonic vai atrás de uma criança, elas sempre são levadas a alguma espécie de realidade onde não há ninguém além dela e o Sonic. Meio que parece que o Sonic cria uma realidade à parte da nossa, onde só tem ele e a criança, e nessa realidade ele tem controle total. Algo que pode ser mais ou menos comprovado com o caso da criança do carro, onde quando o Sonic apareceu, os pais da criança haviam sumido, e nesse momento a realidade simplesmente se distorceu a favor do Sonic. E sempre quando ele consegue capturar uma criança, ele as leva àquele local bizarro cheio de vidas extras para ele consumir. E talvez por isso ele capture crianças, porque assim como o Sonic original, o Sonic Meow não é imortal. Então ele precisa de vidas extras para caso ocorra algo que faça ele morrer, explicando o porquê de talvez algumas das televisões estarem quebradas, porque quem sabe ele já tenha morrido algumas vezes e precisou usar a vida dessas crianças como forma de se manter imortal. E além disso, isso pode explicar o porquê do Meow Sonic ter conseguido se encontrar com o Sonic feio, porque como ele já tem um controle enorme sobre a realidade e possivelmente é capaz de criar novas realidades, talvez ele tenha a capacidade até mesmo de pular de realidades diferentes se ele quiser. Por isso ele conseguiu ir até uma realidade em que o Sonic feio exista na vida real e não seja apenas um design descartado do Sonic do filme. E isso inclusive, de novo, apesar de ser só uma teoria,
pode explicar o que esse Sonic é, porque talvez ele seja uma versão alternativa do Sonic original, uma versão alternativa que tem por objetivo ser como o Sonic que já conhecemos. Ele tenta replicar e agir como o Sonic original, tentando encontrar o Tails, buscando coisas que se assemelham ao universo do Sonic, o que for. Essa criatura, o Meow Sonic, provavelmente foi uma versão do Sonic original, mas que saiu completamente diferente do esperado, e que busca de todos os modos possíveis ser o Sonic que conhecemos, agir como ele, ser como ele. E para isso, ele usa os seus poderes para capturar e destruir a vida de outras pessoas ao redor do multiverso, das maneiras mais grotescas e horrendas que encontrar. Porém, essas ideias que eu falei são só teorias. As comics do Meow Sonic, infelizmente, já não são mais atualizadas há bastante tempo, praticamente 2 anos sem qualquer atualização. Talvez pelo criador, o Jolly Jack, não ter mais tanto interesse. Afinal, ele continua desenhando até hoje, trabalhando muito em commissions, por exemplo. Então, provavelmente ele não faz mais conteúdo sobre o Meow Sonic porque, talvez por falta de interesse. E eu respeito ele sinceramente. Só é uma pena que infelizmente não tenhamos mais conteúdo do Meow Sonic. Afinal, são comics bem legais e até dão um bom clima de terror, eu diria. Quem sabe, né, algum dia o Jolly Jack não volta a fazer comics sobre ele. Bem, até lá, o que podemos fazer é teorizar como eu fiz nesse vídeo. Enfim, acho que eu já falei demais. Eu me despeço de vocês dizendo obrigado por terem assistido até aqui. Eu sou o The Slenderman e tenha uma boa noite. Até mais!